Olha só, antes de entrar na nossa aula, eu preciso dar um recadinho e poder falar sobre uma dúvida que surgiu perante as nossas aulas. Olha só, pessoal. Primeiramente, eu queria dizer que há algumas semanas atrás eu tive um pouco mal de garganta, de uma gripe, mas não foi Covid, graças a Deus, tá tudo bem comigo. Mas nessa semana foi uma semana bem complicada para mim e agora que eu estou me recuperando. O fato é que eu preciso falar sobre duas coisas. Primeiramente, eu passei um exercício, eu corrigi um exercício na aula passada e nessa correção eu tinha justamente colocado esse exercício no final da aula do dia 15/5. Então, eu quero colocar para vocês que o exercício que eu corrigi na aula passada eu tinha colocado no final da aula do dia 15. Então eu quero que vocês possam olhar lá no canal, olhar no YouTube e verificar que no dia 15, no final da aula, eu coloquei uma atividade. E no final dessa atividade, ela foi corrigida na aula passada, mas eu vou colocar essa atividade no link para que vocês possam baixar, ter acesso a ela e de repente assistir a aula de novo para poder responder, ter um tempo maior e corrigir a atividade, ok? Então, sobre a correção da atividade, esse exercício ele foi posto na aula do dia 15 de maio. Então, no dia 15 de maio está lá o exercício. Porém, na semana do dia 21 e 22 de maio, eu tinha realizado as aulas, eu tinha gravado as aulas, mas eu não pude postar. Na verdade, eu agendei, mas acabou não sendo inserida no sistema. O que isso quer dizer? Eu tinha planejado a aula, eu tinha feito a aula, e aí quando eu fui pôr no sistema, eu não sei o que aconteceu, pessoal, eu peço desculpas para vocês, meus alunos, eu peço desculpa para o papai, para a mamãe, mas a aula realmente do dia 21 e 22 de maio, ela não foi postada, então eu vou repor essa aula. Hoje vocês vão estar assistindo a aula referente ao dia 11 de junho, normalmente, mas amanhã eu vou postar justamente a aula de reposição referente à semana do dia 21 e 22. Desculpa, pessoal, ainda é a garganta. Então, que fique registrado isso, que o exercício eu tinha colocado no final da aula do dia 15, mas eu vou colocar a lista na agenda de vocês e eu vou repor essa aula, eu vou colocar no sistema para que amanhã vocês possam assistir no momento em que vocês tenham um pouco mais de calma, porque foi uma aula do dia anterior. Ok, pessoal? Espero que eu tenha esclarecido, espero que esteja tudo bem com vocês. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos continuar a prática, só que agora com Arduino. Lembre que na aula passada nós estávamos falando justamente de um LED especial. Esse LED é um LED RGB, que justamente por ter 3 cores, e a sigla R vem de Red, G vem de Green e B vem de Blue, ou seja, LED RGB de 3 cores, nós estávamos controlando ele de forma individual. Eu pedi para que vocês pudessem fazer uma atividade, um exercício, uma tarefa de casa, para que você pudesse acionar manualmente cada cor com o push button. E aí, pessoal, vocês conseguiram? Bem, como nós já fizemos esse projeto na aula passada e vocês puderam responder e conferir com a aula, eu tinha dito que na aula de hoje nós iríamos programar. Qual é a diferença da utilização do RGB na outra aula para o que nós vamos fazer hoje? Porque na outra aula você controlava o RGB com o push button, aquele botãozinho, a chave, que você acionava pressionando e você liberava para que você cortasse a energia quando tirava o dedo. Bem, o RGB era controlado de forma manual, só que na aula de hoje nós vamos controlar ele de forma automática, pessoal. Nós vamos utilizar a nossa placa Arduino para poder programar e fazer com que nós possamos acender todas as cores de forma autônoma. Estão preparados, pessoal? Vem comigo! Bem, pessoal, só para poder esclarecer, aqui é justamente aquela aula que eu havia falado do exercício. A aula do dia 14,
nós estamos falando justamente sobre lógica, ok? Vocês podem ler na agenda de vocês. E aqui, ó, no final tinha um exercício, ó. Tanto é que eu deixei aqui o exercício aqui em um tempo que foram 5 minutos com ele parado, mas que você poderia parar. Mas como eu disse, não se preocupem, esse exercício eu vou colocar lá. Olha só, pessoal, como eu falei na aula passada, nós havíamos falado do RGB. No RGB, que ele é um LED de 3 cores, ele vai ter a cor vermelha, red, verde, green e azul, blue. Então, nós montamos o nosso projeto, nós até colocamos que quando nós estivéssemos controlando de forma independente, nós ligaríamos o RGB com push button. Olha só, quando eu apertasse esse push button, eu acionaria o vermelho, apertasse esse, o azul e esse, o verde. A mistura das 3 cores vai ser justamente o branco, ó. Quando eu inicio a simulação, o branco. Aqui esse LED estourou, porque como nós já sabemos, a bateria é de 9 volts. Como aqui eu não tenho nenhum resistor, se eu ligar direto, ele queima. Então, pessoal, na aula passada nós montamos o RGB de forma que ele era controlado manualmente. Só que na aula de hoje, pessoal, nós vamos montar o RGB. Olha só o nosso RGB. Só que ele vai ser controlado, ó, pelo Arduino, pessoal. Então vamos ver aqui a simulação e vamos ver que as cores elas não vão precisar que nós possamos interferir. Depois da programação, elas vão acender de forma autônoma. Olha só. Verde, azul, vermelho, verde, azul, vermelho, verde, azul, vermelho e assim sucessivamente. Então, pessoal, vamos aqui, se prepare, preste atenção e vamos agora montar esse projeto do zero, tá bom? Eu vou deixar aqui esse circuito aqui do lado e vamos, desculpa, vamos aqui montar. Montem comigo. A primeira pergunta para poder programar, eu preciso do principal componente, que é a nossa placa de controle, porque eu só vou poder programar, ou seja, digitar códigos, se eu tiver um sistema que deixe ele automático. E esse sistema é a placa de controle Arduino. Então, eu vou querer controlar quem? Eu vou querer controlar o meu RGB. Então, vamos pegar aqui o nosso RGB. Seguro, solto. Vamos pegar agora o que, pessoal? Lembrem que no RGB eu tenho o que? Eu tenho 3 positivos, positivo do vermelho, positivo do verde e o positivo do azul. Essa quarta perna é o negativo, que vai voltar para o GND. Então, se eu tenho 3 positivos, eu vou precisar o que, pessoal? De 3 GND, de 3 resistores, ó. Vou precisar para o vermelho, eu vou precisar para o verde e vou precisar para o azul. Essa perna não precisa de GND, por quê? Porque eles vão justamente ter o retorno das cores, tá bom? Então vamos lá. Eu vou até colocar mais para cá. Olha só. Vou colocar mais para cá. E eu vou puxar um pouco os meus resistores para cima. Pessoal, eu quero que vocês possam enxergar o circuito de forma pura. O que isso quer dizer? Quando eu não coloco a protoboard, vocês conseguem observar o caminho da energia. Só que na prática, eu posso montar isso só pelo fato de ser virtual. Mas se nós tivéssemos sala de aula, é lógico que eu precisaria da protoboard. Por quê? Porque os componentes eles não conseguiriam ficar sustentados sem uma base. Então o que acontece? Vamos aqui montar, ó. Eu vou ter aqui 1, 2, 3. Então, o que eu vou fazer? Como o LED ele tem 3 cores, a pergunta é: eu quero que o LED acenda e o que o LED apague. Independente de cada cor, independente da cor que aconteça, cada cor ela vai ter a seguinte função: acende e apaga. Aí eu pergunto a vocês,
Lembre que o nosso Arduino ele tem dois positivos. Eu tenho um positivo da porta digital e eu tenho um positivo da porta analógica. A porta digital é o positivo do qual eu tenho somente duas opções, ou seja, ou eu ligo ou eu desligo, ou eu mando toda a energia ou eu não mando energia. Já a porta analógica é aquela porta positiva que eu posso mandar várias quantidades e níveis de energia. Então, portanto, eu posso mandar um pouquinho, depois um pouquinho mais, um pouquinho maior, 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 até o máximo. Então, com esse breve resumo, eu pergunto a vocês: qual dos dois positivos eu vou ligar meu RGB? Eu vou ligar meu RGB da porta digital ou eu vou ligar meu RGB da porta analógica? E aí, o que você acha? Então, pensa comigo. Como nós vimos que o positivo da digital eu tenho duas opções e o positivo da analógica eu tenho várias opções, eu quero que o meu LED acenda e apague. Então, ele só vai ter duas situações. Portanto, cada positivo do meu LED RGB, eles vão estar conectados em uma porta digital. Então, olha só. Eu vou pegar aqui a porta número 2 e vou conectar a um resistor. Desse resistor, eu vou mandar para uma porta, a verde, por exemplo. Ó. Eu vou pegar a porta número 3 para o segundo resistor. O segundo resistor eu vou conectar com azul. Eu vou pegar aqui, para não ficar tão distante, mas também não tão próximo, a porta 4. Eu vou ligar aqui no terceiro resistor e eu vou ligar na perna do vermelho, ok? Eu vou deixar aqui bonitinho para que nós possamos sempre lembrar. Ó. Essa perna aqui é do vermelho, né? Então esse jumper eu vou colocar vermelho. Esse jumper eu vou colocar vermelho. Essa perninha é do azul, né? Então esse jumper eu vou colocar azul. Esse outro jumper eu também vou colocar azul. Como a outra perninha é verde, eu vou deixar o jumper verde. Só que detalhe, pessoal, olha só, pensa comigo. Se eu tenho aqui três RGBs, três positivos, a energia, quando eu quiser que ligue no vermelho, eu vou ter que acionar a porta 4. Quando eu quiser que ligue o azul, é a porta 3. Quando eu quiser que seja o verde, é a porta 2. Mas eu pergunto, agora, o meu circuito está completamente montado? Para pensar, eu tenho que ter o positivo e o negativo. Então, olha só, eu preciso justamente dessa perninha que é o negativo, que ele vai para o negativo do Arduino. O negativo do Arduino é o GND. Eu vou até colocar ele aqui de pretinho. Pronto, pessoal. Nós montamos agora o nosso circuito. Como eu disse a vocês, nós montamos aqui sem a protoboard para ficar fácil a visualização. Mas o ideal é que nós pudéssemos montar com a protoboard. Então, olha só. Olha aqui comigo. Qual é o sentido da energia? A energia ela sai do positivo para o negativo. Então, olha só. Se eu quiser acender o vermelho, eu vou ter que dizer porta número 4, manda energia. E a energia vai fazer isso. Ó, sai da porta 4, vem para o jumper vermelho, passa pelo resistor, vem para o outro jumper vermelho, sobe por essa perninha e volta para o negativo. Quando eu quero só o vermelho, ele faz esse percurso. Ó, sobe e desce. Agora, se eu quisesse o verde, já não seria a porta 4, seria a porta 2. Então a porta 2 sobe, passa por aqui e volta pelo mesmo negativo. Se eu tenho agora vontade de acender a cor verde, com azul, eu agora vou utilizar a porta de número 3. Então vem por aqui, pelo resistor, sobe pelo positivo e volta pelo negativo. Observe que dependendo de qual cor eu queira, ou seja, se eu quero que as cores acendam de forma independente, eu preciso de portas diferentes. A porta do vermelho é a porta 4, a porta do verde é a porta 2 e a porta do azul é a porta de número 3. Então, pessoal, nós montamos o nosso circuito. Show de bola! Agora nós vamos programar. Como aqui já tinha um código pronto, eu vou apagar esse código. Opa, olha só.
Eu vou apagar esse código. E o que vai acontecer? Nós vamos agora digitar do zero o nosso código. Então, a primeira pergunta é: pessoal, quantas portas de controle eu tenho no meu LED RGB? Professor, o que isso quer dizer? Eu estou confuso. Bem, então vou mudar minha pergunta. De onde sai a energia? Não é do positivo? É. O negativo é retorno. Então, quem vai comandar, quem vai mandar, quem vai realmente estabelecer se vai acender ou não é a porta de controle. E a porta de controle é a positivo. Então, a porta 4 é a que vai dizer quando o vermelho vai acender. A porta 3 é a que vai dizer quando a cor azul vai acender. E a porta 2 é a que vai determinar quando a cor verde for acender. Ok, pessoal? O GND não é porta de controle. O GND é porta de retorno, é o negativo. Então, quem manda é o positivo e o negativo só recebe a energia que volta. Entendido isso? Pois bem, pessoal, já que nós entendemos que nós temos portas independentes e que essas portas de controles, cada cor é uma diferente, eu preciso perguntar, no Void Setup, eu tenho que fazer quantas configurações de porta? Quantas configurações eu tenho que colocar? Quantos pimodes? Calma, vamos lembrar. Se eu quiser controlar uma porta, eu tenho que definir qual é o pino, qual é o número dela, e qual é o modo, qual é o sentido da energia. Então, vamos aqui comigo. Se eu tenho 3 LEDs e os LEDs são de forma independente, cada cor, na verdade, eu vou precisar de uma porta diferente. Como nós vimos, porta do vermelho, porta do verde e porta do azul. Então, para cada cor, eu vou ter um pin-mode diferente. Então, eu vou ter PIN e um M maiúscula do mode de uma cor, PIN e um M maiúscula mode de outra cor, e PIN e um M maiúsculo de outra cor. Ok, pessoal, eu tenho 3 pin-modes. Só que lembra da nossa aula quando nós falamos que o pin-mode, o PIN é o pino, o número da porta. O mode é o sentido. Que sentido é isso que nós estamos falando? É o sentido da informação. Para pensar. É o Arduino que manda informação para o LED acender ou é o LED que diz, Arduino, eu quero acender? Para pensar. Quem controla nesse caso, quem está mandando informação para alguém, a informação sai do Arduino. Então, se a informação está saindo do Arduino, porque começa a partir dela, sair em inglês é out. Então, vamos fazer agora de forma independente. A porta do vermelho, qual é o número? Eu abro parêntese, número 4, vírgula. Aí, se a porta 4 vai sair energia, nós vamos colocar aqui, output. Fecha o parêntese, ponto, vírgula. Show de bola! Nós acabamos de configurar que a porta 4 vai ser a energia. Vamos agora configurar a outra porta. Qual é a porta do verde, pessoal? Vamos seguir a nomenclatura. Red, depois o green, RGB. Então, qual seria a porta? Qual o número da porta do verde? Olha aí, olha para o nosso circuito e tenta adivinhar. Adivinhar não, observar. É a porta de número 2. Então, a porta de número 2, output, eu pego parêntese, ponto, vírgula. Tá faltando agora quem, pessoal? Tá faltando a porta do azul. Qual é o número da porta do azul? Vou dar uma dica para vocês, 3. Então, 3, output. Prontinho, pessoal. Nós temos aqui para cada porta, para cada cor, uma porta diferente. Então, já que elas são diferentes, eu tenho um pin-mode diferente. Fizemos aqui, pessoal, 50% do nosso código. No Void Setup, nós determinamos a configuração de qual porta utilizar e qual o sentido da energia. Agora, nós vamos, propriamente dito, dizer quais são as ações que nós queremos. Ou seja, uma coisa é dizer, eu tenho a intenção de controlar o vermelho.
a intenção de controlar o verde e a intenção de controlar o azul. Outra coisa é eu dizer realmente, eu quero que aconteça isso na vermelha, isso na verde e eu quero que aconteça isso na azul. Então, esse acontecer é no loop. Vamos lá, pessoal. Qual é o tipo de porta positiva que está controlando o meu RGB? Lembre que o Arduino tem dois tipos de positivo, o positivo digital e o positivo analógico. Já que eu quero só acender e apagar, nós já até montamos. Nós colocamos no positivo digital. Então, no void loop, o que nós vamos determinar? Que na porta digital, pensa comigo, qual é a primeira cor que você quer acender? Vamos seguir a ordem? Vamos seguir a ordem do nome RGB? Vamos acender o vermelho. Então, Pmode, o W maiúsculo, pessoal, write em inglês. Ó. Write, ou seja, na porta digital eu vou escrever uma informação. Agora, de qual porta eu vou escrever essa informação? Eu vou do vermelho, pessoal. Então, o vermelho é a porta 4. Então, já que o vermelho é a porta 4, ó, digital write 4, vírgula. Eu pergunto, o que eu quero que ela aconteça? Ela acenda ou apague? Bem, ela já está apagada, então preciso que ela acenda. Então, para acender, a energia é alta ou a energia é baixa? A energia é alta. Se é alta, alto em inglês significa height. Não confundir write, que é escrever, com height, alto. Fecha um parêntese, ponto vírgula. Então observe que nessa linha eu disse que na porta digital eu vou escrever a informação que na porta 4 a energia vai ser alta. Se a energia vai ser alta, ela vai ligar. Agora pergunta, ela vai ligar durante quanto tempo? Eu preciso terminar o tempo. Então eu vou colocar o meu delay. Então para essa linha eu vou digitar, ó, olha só, delay, que é o tempo de ação, de execução dessa ação. O delay é feito em milissegundos. O que isso quer dizer? Eu não vou poder colocar, se eu quiser 1 segundo, o número 1. Eu não posso colocar, se eu quiser 2 segundos, o número 2. Por quê? Porque o nosso código ele só aceita em milissegundos. O que isso quer dizer? 1 segundo são 1000 milissegundos. 2 segundos são quantos? 2000 milissegundos. 3 segundos são quantos? 3000 milissegundos. Então, o nosso delay é em milissegundos. Se eu quiser que esse LED acenda durante essa cor, durante 3 segundos, eu vou colocar 3000 milissegundos. Então, olha como é que é simples. Porta 4 acende durante 3 segundos. Só que quando a porta 4 acende, eu quero que ela fique acesa infinitamente. Eu quero que depois ela apague. Portanto, eu vou colocar digital write, abre parêntese, o 4 novamente. Por quê? Porque se o 4 acendeu, eu quero que o 4 apague. Ou seja, se o vermelho acendeu, o vermelho que está na porta 4 vai apagar, vírgula. Se antes, para poder acender, foi alto, para poder apagar vai ser o que, pessoal? O que você acha? Isso, vai ser baixo. E baixo em inglês é low. Fecha parêntese, ponto vírgula. Acabamos de controlar o vermelho. Nessa situação ele acende e apaga. Só que eu não quero só o vermelho. Eu quero a próxima cor. Red, Green, Blue. R, G, B. E a cor do Green? Qual é a porta do Green? Qual é? A porta 2. Pois vamos lá de novo, pessoal. Digital, write. Ou seja, eu vou escrever na porta digital. Já que eu quero verde, qual é o número da porta do verde? 2. Então, eu quero que o 2 acenda. Eu vou colocar alto ou baixo para poder acender a energia alta. Então, height. Ponto vírgula. E agora eu preciso de um tempo. Eu vou colocar o mesmo tempo que eu coloquei para a primeira cor. Delay, que é determinar quanto tempo, abre parêntese, 3000 milissegundos, fecha parêntese. Só que o meu verde acende. Depois que acende, o que eu quero que ele faça? Que ele apague.
Então, digital write, abro parêntese, 2, e agora o que? Wow. Fecha o parêntese, beleza. Olha só, pessoal, nosso código está faltando um pouquinho para ficar pronto. Veja que eu acendi o vermelho, apaguei o vermelho. Depois acendi o verde, apaguei o verde. Agora está faltando o quê? Isso mesmo, o azul. Então vamos lá. Digital, olha como a gente está fera, craque. Digital write, abre parêntese. Qual é o número da porta que controla o azul? O 3. 3, height. Fecha parêntese, ponto vírgula. Aí eu pergunto, durante quanto tempo? Delay, vou colocar o mesmo tempo, 3.000 milissegundos, que corresponde a 3 segundos. Mas quando o verde acende, depois ele apaga. Como é que ele apaga? Digital write, abre parêntese, porta 3, LAW. E fecha parêntese. O que isso quer dizer do nosso código? Ó, vou subir aqui, ó. Ó, olha só, gente. Estou aqui só tirando algumas linhas para ficar tudo pertinho. Olha só como o nosso código está lindo. Show de bola, pessoal. Aqui nós já temos o nosso código. O que nós estamos dizendo? Na primeira parte, que a porta 4 sai energia, que a porta 2 sai energia, e que da porta 3 sai energia. Por isso que nós estamos dizendo que essas portas controlam cada uma das cores. E agora nós vamos dizer as ações. Eu vou dizer que na porta digital, eu vou escrever que a porta 4 liga durante 3 segundos. Mas depois, a porta digital, eu vou escrever que na porta 4 desliga. Vou para a próxima ação. A porta digital 2, ela liga durante 3 segundos. Depois, a porta digital 2 desliga. Vou para a próxima ação. A porta digital 3, ela liga durante 3 segundos. Depois a porta digital 3, ela desliga. Vamos agora ver, pessoal, e fazer a simulação para ver se o nosso LED RGB acende. Vamos lá? Iniciar a simulação. Vermelho, acende, depois ele apaga. Quando ele apagar, ele vai ser o verde, acende, aí depois ele vai apagar o azul. Depois ele acende, depois ele apaga para o vermelho. Vamos contar? Olha só. 1, 2, 3. Próxima cor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí, galera? Estão gostando? Gente, é muito legal aprender essas coisas. Olha só a diferença que nós temos aqui, ó. Eu vou aqui colocar o nosso código de lado, eu vou apertar aqui para poder só afastar o código, mas ele está lá. Olha a nossa diferença aqui, ó. Enquanto antes nós montamos ele, o RGB controlado de forma manual, agora nós temos ele de forma automática. E vejam só, nesse caso eu coloquei a protoboard. No caso que eu acabei de montar com vocês, eu não coloquei a protoboard só para que vocês possam visualizar. Só que eu vou lançar agora um desafio para você. Será que você vai conseguir montar esse circuito na própria protoboard? Vamos fazer uma coisa. Eu quero que você possa olhar bem para esse circuito, olhar bem para essa montagem e depois você tentar se montar sem olhar. Tenta montar sem olhar. E aí depois, pessoal, você vem aqui para o código e vem programar comigo. Então, o código ele é muito simples. Ele é o mesmo código do nosso sinal de trânsito. Nós vamos pegar 3 cores. Eu vou acender e apagar uma cor. Depois acender e apagar a segunda cor. Depois acender e apagar a terceira cor. E aí, pessoal, vocês gostaram? Então vamos deixar essa tarefa de casa. Pratiquem, pessoal. Nós precisamos praticar. A nossa memória, ela é volátil. O que isso quer dizer? Ela se perde se nós não praticarmos, se nós não ficarmos exercitando. Tudo isso que nós estamos aprendendo, nós vamos esquecer.
Então vejam que nós estamos começando a programar o LED. Minha intenção é fazer com que nós possamos trazer para a próxima aula um outro componente, tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Fique na paz, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.